Bom, pessoal, vamos começar a nossa unidade 3 hoje. E a primeira parte da unidade 3 vai tratar de camada limite. Nessa unidade, a gente vai falar sobre escoamento externo, viscoso e incompressível, ou seja, corpos submersos em fluido. O objetivo desse conteúdo é capacitar vocês para trabalhar com algumas das aplicações de engenharia. Algumas delas estão representadas nessas imagens, né? Então, a gente tem máquinas que trabalham expostos à atmosfera, como, por exemplo, um aerogerador, uma aeronave, e também estruturas que ficam expostas ao vento, como, por exemplo, torres de transmissão, antenas, pontes, placas, prédios, dependendo da região onde essa obra esteja sendo empregada, é relevante você fazer essas contas. Nós estamos em Teresina. Há alguns dias atrás, acho que no começo de janeiro de 2021, ou final de dezembro de 2020, a gente teve uma forte chuva aqui e quem transitava pela margem do rio via uma quantidade enorme de placas e outdoors no chão. Teve aqui em Teresina a característica, né, esse tipo de temporal, né, com muito vento, muita rajada, relâmpago, trovão. E como a gente passa o ano inteiro sem vento, as obras da gente muitas vezes não são preparadas para receber esse tipo de carga, né? Então, cai. Foram inúmeras as placas, inclusive em estruturas metálicas, coberturas de postos de gasolina, de prédio, que estavam no chão com aquele tipo com aquela chuva, com aquela intensidade de vento. Então, não é simplesmente para fazer avião, para fazer asa, não. É inclusive para fazer obra civil ou colocar esse tipo de coisa como placas, pontes, cabos elétricos, todos estão submetidos à ação do vento. Quando esse tipo de cálculo é negligenciado ou quando esse tipo de cálculo, mesmo sendo aplicado segundo a norma, não consegue prever as condições climáticas ou o que quer que seja, os esforços, catástrofes acontecem. Em aerogeradores, vocês têm que pensar o seguinte: olha, o esforço do vento não está só no rotor, né? A torre também está recebendo esforço do vento. E para condições extremas de vento, o freio que segura o aerogerador às vezes não dá conta, ele superaquece, pega fogo. E a falha é catastrófica. Não é que quebra uma peça e você vai lá e troca. A falha é catastrófica. A torre se dobra igual um canudo. Né? Em tempestades, em grandes temporais também, acontece o que está nessa figura da direita aí, né? As torres recebem o vento e sofrem a ação do vento, mas os cabos também sofrem. Então, o carregamento é bem grande, é considerável. E isso pode levar ao colapso da estrutura. A solução para esse problema, para o cálculo desses esforços, pode seguir diversas diretrizes, diversas formas, né? Mas ela sempre envolve o cálculo das tensões sobre o corpo, na superfície do corpo. E nessa região, existe um modelo que utiliza uma estratégia de separar o escoamento fora e dentro da camada limite, né? E a camada limite é entendida como sendo uma fina camada de fluido em torno do corpo, onde todos os efeitos viscosos são considerados. Significa dizer que fora da camada limite, nenhum efeito viscoso é considerado. Tá? Essa estratégia nasceu ainda no início do século passado, né, mais ou menos entre 1910 e 1920. Ela é atribuída a Prandtl, que apresentou em 1919, mas existem ainda alguns autores que afirmam que ele foi desenvolvido, na verdade, na Rússia, pelo Chaplygin, né, um matemático russo, que em 1910, 11 ele já tinha isso modelado, mas, no fim das contas, ele não apresentou. Né? Então, Prandtl é quem apresentou e é a quem é atribuída essa solução. Como é essa estratégia? Se você imaginar que na superfície do fluido existe uma condição chamada condição de não deslizamento, ou seja, o fluido adere na parede, então, nesse ponto, a velocidade relativa entre o fluido e a superfície é zero. E aí essa velocidade vai aumentando
daqui até uma certa altura em que ela é praticamente igual ao escoamento externo, né? Externo à camada limite. Então, a camada limite, ela inicialmente foi definida como uma região cuja altura é definida pela relação entre a velocidade na camada limite e a velocidade externa. Quando a velocidade na camada limite é igual a 0,99, ou seja, 99% da velocidade externa, então entende-se que ali é a altura máxima da camada limite, certo? Esse conceito a gente vai ver, ele não é único, existem outras definições, mas vamos partir desse para a gente começar a conversar. A camada limite ela vai evoluindo também, ela se inicia laminar, passa por uma transição e aí depois ela vira turbulenta. Lembrando da definição do número de Reynolds que a gente viu no capítulo 8, por exemplo, onde o comprimento era considerado o diâmetro, para um escoamento externo, o comprimento é o que a gente chama de corda, é o comprimento da placa ou a corda do perfil que vai do bordo de ataque até o bordo de fuga, né? Desse extremo aqui na frente até esse extremo aqui atrás. Então, como esse x vai aumentando, o número de Reynolds vai se modificando e o escoamento transiciona. Se o comprimento da placa for pequeno o suficiente para não atingir a transição, ele vai ter um escoamento totalmente laminar, certo? Senão ele pode acontecer o que acontece aqui nessa figura. Então vamos lá. Dessa forma, a gente separa. Aqui fora eu tenho um escoamento sem perda, totalmente potencial. Eu posso desconsiderar tudo de viscosidade. Eu calculo utilizando escoamento potencial, uma equação linear, que eu posso somar soluções previamente feitas, é a solução da equação de Laplace. Quem fez a parte de disciplina de aerodinâmica está vendo isso. Né? Mas se vocês quiserem se aprofundar, no próprio Fox tem algumas informações sobre escoamento potencial no capítulo 5 ou 6, eu me lembro, acho que capítulo 6. Depois eu vou ter que transferir essa informação do escoamento de fora para dentro da camada limite. E aí é que entra o equacionamento da camada limite. Se eu pegar a equação de Navier-Stokes bidimensional, né, tirar a terceira dimensão dela, eu vou ter que, aqui a minha equação da conservação, não é isso? E aqui as minhas duas componentes x e y. Se eu fizer uma análise de uma roda de grandeza, análise de escala, eu consigo ver que existem variações em y que podem ser desconsideradas porque são muito pequenas, são de ordens muito inferiores às ordens do escoamento na outra direção. Então eu consigo fazer eliminações, ainda porque existem termos que são elevados à segunda potência. Eu posso fazer eliminações de termos aqui que não vão fazer efeito quase algum. Fazendo essas eliminações, eu consigo chegar numa equação na direção x e uma informação na equação y. Essa informação é uma das mais relevantes desse equacionamento todo. Ela me diz que na borda da camada limite, ou seja, lá onde separa do escoamento externo para o interno da camada limite, né, a pressão que eu tiver nessa borda, ela pode ser transferida para dentro, porque a pressão dentro da camada limite não varia com y. Ou seja, a pressão que chega lá na borda é a mesma pressão até lá embaixo. Ela não varia com y. Isso é bom demais. Por quê? Porque eu calculo utilizando escoamento potencial lá fora e eu já tenho a pressão na camada limite. Uma coisa já resolvi. A outra informação é que, ó, dp dx, né, d dx, ele pode ser conseguido, ele na borda, ele pode ser calculado utilizando o Bernoulli. Eu tenho escoamento potencial lá fora, né? Então eu sei que dp/x é o du dx. Se eu tenho um escoamento livre, uma velocidade externa que não varia, não tem variação de pressão estática, o que é bastante comum e bem tolerável, considerável, eu tenho que esse meu diferencial, o diferencial de pressão, ele tem que ser zero, senão U vai variar. Então esse termo também desaparece e eu fico com a equação relativamente simples aqui embaixo. Tenho U du dx, V du dy e μ, que é a viscosidade, d2u dy2. Ou seja, a única variável que agora está faltando é o perfil de velocidade, du dy. Como a velocidade dentro da camada limite varia com y. Por que só falta isso? Porque eu tenho U
D1U, D1X. Se eu tiver esses outros termos aqui, eu simplesmente integro, não é verdade? Eu simplesmente integro em x e encontro o meu perfil de velocidade. Agora, qual é esse aqui? Ó? Quer dizer, desculpa, a minha distribuição de velocidade, né, em x, a minha variação da velocidade em x. Agora, como é que eu vou conseguir esse perfil de velocidade? Essa informação é a mais... é relativamente difícil, né, de perceber. Uma das coisas importantes foi dita, uma das coisas importantes foi dita por Blasius. Blasius disse que o perfil não varia ao longo da camada limite, ou seja, a velocidade pode até variar, mas o perfil, o desenhozinho, aquela curvinha que diz como é que a velocidade varia com a altura, aquele formato não varia. O du, dy não vai variar. A velocidade pode variar, mas o du, dy não. Então existem diversas aproximações. Você pode dizer que o perfil é logarítmico, senoidal, linear, usar a lei de potência. Existe um monte de aproximações que podem ser feitas e que se adequam a casos específicos. E existe, inclusive, a possibilidade de você medir esse perfil de camada limite, dependendo da aplicação. Tendo ele em mão, você consegue encontrar praticamente tudo que você quer. Aí eu quero abrir só um adendozinho, né? Uma pequena informação. Qual a diferença entre camada limite dinâmica e térmica? Normalmente elas são inversas, certo? A camada limite dinâmica desejável, se você está buscando reduzir resistência ao movimento, perda, esse tipo de coisa, ela é desejável que seja o mais fino possível, porque eu tenho os meus efeitos, uma redução de área de efeito viscoso, então eu tenho menos perdas dinâmicas. Né? Então, camada limite dinâmica, quanto mais fina, melhor. Porém, se eu tenho uma pouca área para troca de energia viscosa, significa também que eu tenho pouca área de troca de energia térmica. Então, se eu estiver buscando melhorias térmicas, coisas de transmissão de calor, ou mesmo transmissão de massa, o legal é que a camada limite seja grande. E aí é uma resposta para a pergunta que eu sempre tive quando criança. Por que que as aeronaves, as espaçonaves, né, quando vão reentrar na atmosfera, elas têm esse ângulo de ataque, mais ou menos, ou então elas têm esse formato esquisitão. Não era melhor esse negócio estar descendo ao contrário? Não era melhor ele descer com a parte mais aguda para frente, para diminuir o arrasto, não é isso? A verdade é que não. A verdade, o interessante é que eles tenham essa face abaulada à frente, ou então a shuttle aqui, por exemplo, aumente bastante o ângulo de ataque para aumentar essa área. Porque, olha, a espessura da camada limite aumenta consideravelmente com esse ângulo de ataque ou com esse formato. E uma camada limite grossa, larga, espessa, faz com que eu tenha uma troca de calor maior. O grande problema de espaçonaves na reentrada é o aquecimento. Eles vêm de um lugar que não tem atrito. Então eles vêm de boa, com muita velocidade. De repente eles entram num lugar com bastante atrito, que é a atmosfera. O atrito não é tão grande, principalmente na entrada da atmosfera, onde eu tenho inclusive efeito de partícula, né? Eu nem preciso considerar o ar um campo naquela região, eu posso considerar como partícula, eu tenho muito efeito de colisão e atrito que podem colapsar a estrutura da aeronave, seja da cápsula, seja da shuttle, por aquecimento extremo. Todas elas são revestidas de material cerâmico, por exemplo. Então eu aumento a camada limite, a espessura, justamente para reduzir esses efeitos térmicos. O calor que é gerado é dissipado rápido na camada limite espessa. Então, dependendo da aplicação, uma camada limite espessa ou fina pode ser interessante. Esses são detalhes para as aplicações de engenharia que vocês podem encontrar para frente. Eu vou dar um exemplo aqui, está no livro, inclusive, se vocês quiserem pegar com mais detalhes. Como é que a gente resolveria um negócio desse, uma situação dessa para uma placa plana, né? Então, a gente admite que a placa plana pode ter um perfil polinomial. E aqui a gente coloca, olha, vai ser parabólico em três termos, A, B e C, e Y quadrado. Se eu tenho três incógnitas, eu vou precisar de três condições de contorno. Por isso que ela não vai ter aqui o DY3, que senão ficaria difícil para resolver esse problema. Então, eu tenho, quando y é zero, velocidade é zero. Y0 significa na superfície. Na superfície eu tenho condição de não deslizamento, U é igual a zero.
Quando y é igual a delta, delta é a espessura da camada limite, ou seja, já na transição para a parte externa da camada limite, U é igual a U, praticamente, não é isso? U tem, por continuidade, U tem que ser igual a U escoamento livre. A velocidade dentro da camada limite tem que se igualar ao escoamento livre. Imagine que se não for igual, que quando y for igual a d, U for diferente de U, U minúsculo for diferente de U maiúsculo, significa dizer que eu tenho uma descontinuidade. Não pode ter uma descontinuidade, é um campo de velocidade, não pode ter essa descontinuidade. Então, y igual a delta, U, velocidade interna, camada limite, tem que ser igual à externa. E tem mais uma condição, que é y igual a delta, du dy é igual a zero. Então, eu tenho que, utilizando essas três condições de contorno, eu consigo chegar na minha espessura de camada limite em relação a x, e com a espessura eu tenho tensão de cisalhamento e coeficiente de atrito. Eu já tenho informações sobre esforços e aceleração, né? Força. Como eu disse, esse conceito de que U aproximadamente 99% da velocidade de escoamento livre, ele leva em consideração a velocidade. Ela é chamada de espessura de perturbação e é chamada só de delta minúsculo. Certo? Mas existem outros conceitos. Por exemplo, a espessura de deslocamento está relacionada ao fluxo de massa. Ela é a distância, que se relaciona com a espessura diretamente, né? A distância em que eu deveria deslocar a placa plana ou o corpo submerso para garantir que a perda de fluxo de massa fosse igual à perda devido à camada limite. Certo? Se eu tirar essa camada limite, eu teria que deslocar, o que significa dizer aumentar ou diminuir o corpo, para garantir a mesma perda de fluxo de massa, que utilizando o conceito de camada limite. E a espessura de quantidade de movimento tem a mesma ideia da espessura de deslocamento, só que ao invés dela estar preocupada com perdas de fluxo de massa, ela está preocupada com perdas de fluxo de quantidade de movimento. Mesma coisa, quantidade que eu deveria deslocar na camada ao corpo para garantir que a perda de fluxo de quantidade de movimento seja igual a quando eu utilizo o conceito de camada limite. Para a espessura de deslocamento, a gente usa delta minúsculo asterisco, e para a espessura de quantidade de movimento, a gente usa θ como variável. A gente usa essas três variáveis, certo? A gente usa tanto delta, delta asterisco e θ, para fazer previsão de esforços em estruturas, em corpos, em seja o que for, para fazer transferência de calor, cálculo de transferência de calor, transferência de massa, cálculo de atmosfera e por aí vai. A camada limite é algo tão relevante, tão importante, que se utiliza, as aeronaves utilizam até controle de camada limite para garantir o desempenho que elas querem. Por exemplo, planadores são aeronaves que não utilizam motor e voam por 8, 9 horas, certo? 10 horas sem motor, não é sem combustível, não, é sem motor. Elas podem ser rebocadas até o céu, e lá são lançadas, ou então elas podem ser catapultadas, ou elas podem até ter um motor, são os motoplanadores, para quando chegar lá em cima desligar e ele só planar. Para garantir que ele consiga fazer isso, toda a parte aerodinâmica, mas principalmente a asa, tem que ter uma qualidade de escoamento absurda. E uma das coisas que se faz é utilizar controle de camada limite. Às vezes se coloca até sucção, tá? Para garantir que a camada limite vai ser fininha e vai permanecer aderida na superfície. Da mesma forma, se utilizam spoilers ou então outros dispositivos na asa para destruir a camada limite. Você provoca a transição ou até mesmo o descolamento da camada limite para que o desempenho seja completamente deteriorado. Principalmente, planadores fazem isso principalmente para na hora do pouso, porque senão ele simplesmente não desce. Então você destrói o escoamento, bagunça tudo, para que ele perca a altitude e você consiga voltar para o chão, pousar com segurança, com velocidade mais baixa. Nessa parte de atmosfera, é só vocês imaginarem o seguinte: a camada limite ela se relaciona com o corpo submerso. A gente pensar que o planeta é o miolo e a atmosfera é a parte externa de onde a gente vive, então a Terra, a pedra, o geoide, a pedra é um corpo imerso numa atmosfera, não é verdade? Então o vento
ele tem o mesmo efeito sobre a Terra, seja água ou continente, ela tem o mesmo efeito que tem o vento sobre uma aeronave. Então, nós, seres humanos, vivemos dentro da camada limite atmosférica, a camada limite que relaciona a atmosfera com o planeta. Estima-se que essa atmosfera tem por volta de essa camada limite tem por volta de 1 quilômetro, né? A gente sabe que já não é bem isso, que varia com um bando de efeitos, mas ela aproxima muito bem e a gente consegue utilizar esses resultados, por exemplo, para saber qual é a velocidade na altura X, certo? A gente faz uma medição para um aerogerador aqui a 80 metros, a gente consegue extrapolar essa velocidade para 120, se a gente conseguir perceber que não há nenhum obstáculo ou morfologia de terreno, né, alguma formação de terreno que perturbe essa camada limite. Então, o conceito acompanha tudo que envolve o escoamento sobre corpos, certo? Então, com essa introdução sobre camada limite, a gente finaliza e passa para a parte de corpos submersos, onde a gente provavelmente vai aplicar esses conceitos que a gente falou até agora. Tá bom? Um abraço, pessoal.